Bom dia, hoje dia 7 de abril de 2026, terça-feira. Sejam fortes e sejam corajosos, porque temos lutas e desafios para esse dia, mas o Senhor está conosco. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua família. Gente, lembra que eu falei para vocês do CDzinho daquele pessoal lá, Canções de Vida? Até deixei um link para vocês verem no YouTube onde é que tem as musiquinhas deles lá. É muito legal, porque como é só palavra, a gente vai decorando aquilo. Eu estava vindo hoje, a musiquinha vinha na minha cabeça, né? Os que esperam no Senhor, suas forças vão renovar, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Os que esperam no Senhor, suas forças vão renovar. Daí tinha um refrãozinho que dizia, espera, espera no Senhor. E daí eu lembro que quando o Nando era pequenininho, ele cantava bastante, né? E daí ele cantava, peia, peia no Senhor. É bem legal isso aí. Mas ajuda muito a gente a decorar isso aí. Essas palavras, elas ficam brotando na cabeça da gente. E essa que é a ideia. É que sempre que você tenha alguma situação da vida, a palavra brota na tua cabeça para que você saiba o direcionamento dela, né? E essa é exatamente a palavra que nós vamos ler hoje. Está lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 28 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Você não ouviu, não sabe que o Deus eterno, Adonai, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se esgota? Seu entendimento não pode ser sondado. Ele revigora os exaustos e dá força aos fracos. Os jovens podem se enfraquecer ou cansar. Até o mais capacitado pode tropeçar e cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Voarão alto, como que com asas de águia. Quando correrem, não se exaurirão. E quando andarem, não se cansarão. Amém? Ele fala aqui que ele dá força ao que está cansado e renova aquele que não tem nenhum vigor. Quantas vezes nós nos sentimos na vida cansados, assim, pelas batalhas que se apresentam a cada dia, né? Puxa, aquelas pessoas que nos desaforam, os problemas do trabalho, o dinheiro que parece curto, os problemas familiares, uma doença, aquela dor que não passa, os problemas psicológicos que a gente tem, que uma hora tá assim, outra hora tá assim, né? E você não sabe por que aquela coisa acontece daquele jeito, né? E mesmo aquele buraco que nós temos na alma, né? Vocês sabem que tem uma citação na palavra que diz assim, que Deus colocou no coração do homem a eternidade, né? E por que isso? Para que a gente só seja suprido quando a gente se envolve com as coisas espirituais. Agora vejam como isso é legal, é interessante, né? As coisas naturais. O bilionário, ele não se contenta de ter, vamos dizer lá, um Porsche, um Bentley. Não, ele não se contenta, aquilo não supra o coração dele. Porque não é o carro que ele gosta. Ele tem que ter uma coleção de carros, muitos carros. De todos, que às vezes ele nem usa, né? Uma mulher, um marido, a pessoa não consegue ficar casada com alguém durante a sua vida, ele vai trocando porque ele vai buscando alguma coisa que ele nunca encontra, né? E o patrimônio também, ele vai ganhando dinheiro, e aquilo nunca enche o coração. Aí ele parte para a bebida, que também não enche seu coração, ele parte para a droga, que também não enche seu coração. Enfim, Deus colocou no coração do homem a eternidade, e só Jesus pode suprir esse vazio que a gente tem na alma, tá? As coisas materiais, podem ver, né? Um cigarro exige outro cigarro, um copo de uísque exige outro copo de uísque, e a cada dia a gente vai precisando de outras coisas, né? E Jesus disse assim para a mulher no poço, né? Falou assim, se você soubesse quem está falando com você, você ia saber que eu tenho o poder de dar água da vida, e quem bebe dessa água não tem mais sede. É muito lindo isso, sabe? É muito legal, porque só isso pode encher a nossa alma e fazer daí a gente ter satisfação nas coisas materiais também. Por quê? Porque a partir do momento que você supra esse buraco na tua alma, aí você começa a se satisfazer. Aí você vê o quanto que sua mulher é bonita, companheira. Aí você vê o quanto que seu marido é um cara esforçado e trabalhador e companheiro. Aí você vê quanto seus filhos, aquele DNA misturado de vocês, são especiais e maravilhosos.
Aí você vê quanto que sua casa é legal, que você tem um teto sobre sua cabeça, você gosta daquele carro que te leva para lá e para cá, você começa a ficar satisfeito com tudo que você tem, né? Por quê? Porque aquele buraco na alma foi cheio. E aqui, nessa palavra aqui, ele em poucos versículos resume uma coisa muito grande. Ele assim, o entendimento de Deus não pode ser sondado. Ponto. Não adianta querer entender Deus, né? Por quê? Porque a inteligência de Deus, o poder de Deus, o jeito que ele faz as coisas, o seu poder criativo, é uma coisa que nós não podemos entender. Então não adianta querer entender, mas eu quero saber como é que foi feito essas coisas, eu acho que foi assim, foi assim, e eu não concordo com esse negócio que Deus viu. Não adianta se concordar ou não concordar, a coisa está aí, né? O negócio está aí. Ele revigora os exaustos, né? Então vamos voltar nessa questão que quantas vezes a gente está exausto, né? E Jesus mesmo fala isso: venham até mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei, né? Eu os aliviarei. Ele dá força aos fracos. Daí ele fala assim da força da carne, né? Os jovens podem até se enfraquecer ou cansar, e até o mais capacitado pode tropeçar e cair, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Daí voarão altos com asas de água. A inteligência artificial estava falando aqui, né? Que ela fala assim que esse negócio de asas com águia, né? Fala muito daquela coisa assim da águia que voa em cima da nuvem, em cima, outra perspectiva, né? Esse negócio é legal da águia, assim, você pensar que quando está a nuvem escura lá, todo mundo olha e diz assim, ai meu Deus do céu, tempestade. A águia fura a nuvem e vê por cima lá que tem o sol, né? Então ela vê uma perspectiva diferente, né? Quando correm, não se exaurirão, e quando andarem, não se cansarão. Gente, aqui que está o mistério da coisa. Por que servir a Deus? Né? Você vai deixar de trabalhar por servir a Deus? Não vai deixar de trabalhar. Você vai deixar de ter problema na tua vida por seguir a Deus? Não vai deixar de ter problema por seguir a Deus. Mas, aí, quando você antes tinha que buscar renovar suas forças de alguma forma, Deus passa a renovar as tuas forças. Aí, quando você não tinha muita perspectiva e tinha que resolver as coisas na sua força, Deus começa a ser a sua perspectiva. E aí as coisas começam a andar de uma forma diferente, uma forma mais tranquila. E você diz assim, e se não der certo esse negócio, porque Deus não quis? Não der certo esse negócio porque Deus não quis, ele é Deus, e ponto, né? E aí você sabe que você buscou em Deus e a coisa não aconteceu porque Deus não te entregou. Agora, quando você não busca em Deus, você pode pensar assim, putz, a coisa aconteceu por falta de uma oração. Assim, então você pensar assim, eu acho que o sentimento de culpa é muito grande, de você pensar um dia que você teve uma grande perda porque você não buscou em Deus. Porque se você buscou em Deus e Deus não te atendeu, é porque não era para te atender. E aí você fica tranquilo, porque isso foi feito à vontade de Deus, embora você não tenha gostado muito. Agora, quando você não busca em Deus, aí você vai morrer com a culpa de dizer assim, putz, né, quem sabe se eu tivesse orado, né? Entenderam a coisa? Mas eu acho que vocês, assim como eu, batalham bastante na vida, e tem dias que vocês estão muito tristes e muito cansados, assim como eu, volto e meio triste, cansado, porque, vejam bem, são dois sentimentos diferentes, tá? Eu quero falar isso para encerrar. A tristeza não é antagonismo à felicidade. Antagonismo à felicidade é infelicidade. Antagonismo à tristeza é alegria, tá? Então, você pode ser uma pessoa muito feliz com Deus e está triste hoje, tá? Pode estar triste por uma circunstância, normalíssimo, tá? Ou você pode estar alegre por uma circunstância. Alegria e tristeza são circunstanciais, né? Agora, felicidade e infelicidade são estados da alma. Eu hoje sou um homem muito feliz, eu conto isso para vocês. Muito, 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 muito feliz, muito agradecido a Deus. Mas tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou abatido, tem dia que eu estou depressivo, tem dia que eu estou agressivo, irritado, tá? Então, isso acontece, mas quando acontece isso, a gente tem aquele controle. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está no controle. Então o negócio vem, vai até um limite e você consegue voltar, porque Deus acaba renovando as nossas forças. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós a cada dia. Abençoa a vida desse meu irmão que está ouvindo essa ministração, abençoa a sua família, seus negócios e tudo que ele colocar a mão, Senhor, para ser bem sucedido. Abençoa minha vida também, meus filhos, minha mulher, meus cachorrinhos e tudo que é meu. Abençoa nossos trabalhos, nossos estudos, nossos investimentos. Abençoa aquilo que nós tivermos de ideia. Inspira os nossos corações a fazer aquilo que nos é útil
aquilo que nos faz bem e que agrada o teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia muito abençoado e que o Senhor esteja renovando as tuas forças.